de um glicocorticoide, numa dada situação, predispõe o paciente a deflagrar um evento infeccioso. Por outro lado, o que acontece? Se há deficiência, há fadiga, sonolência, mal-estar, alteração cognitiva, o inverso da moeda, hipoglicemia, perda de massa corporal. Se o aumento causa hipertensão, a redução causa hipotensão, e em termos de inflamação e imunidade, risco de inflamação, risco de autoimunidade e até mesmo deflagração de quadros alérgicos. Então, nessa leitura, é importante que a gente compreenda que a estrutura química dos glicocorticoides, ela é derivada da modificação da molécula de cortisol. O objetivo, então, foi modificar a molécula de cortisol, obter substâncias para fins terapêuticos. Estas substâncias, no primeiro momento, têm o efeito em relação aos receptores, o que já é esperado, administra, liga-se à transcortina, é levado até os tecidos, chega nos tecidos, libera da transcortina, passa pela membrana, liga-se aos receptores mineral ou glicocorticoides. Se ligar aos mineralocorticoides, vai ter um efeito de retenção de sódio e água. Se ligar aos glicocorticoides, vai ter o receptor de glicocorticoides, vai ter um impactante efeito de ação anti-inflamatória, porém com um efeito imunossupressor, porque vai alterar a população de linfócitos, vai alterar a população de basófilos. Isso é importante de ser lembrado. Vale ressaltar que, a médio e longo prazo, aquele famoso eixo hipotálamo, hipófise, glândula adrenal, liberando o cortisol, vai ser afetado também. Então, o emprego crônico de um glicocorticoide vai alterar a secreção de cortisol. Então, estas particularidades são importantes para que se dê o uso correto de acordo com as reais necessidades que o paciente tem. Primeiro dos glicocorticoides, que a gente vai chamar de sintético, mas a hidrocortisona é o cortisol para fins terapêuticos. É o próprio cortisol, é chamado de hidrocortisona. Nós temos a prednisolona, a metilprednisolona e a dexametasona, mometasona, entre outros. Mas, nesse momento, nós vamos analisar a estrutura, mostrando que eles são distintos em relação à sua solubilidade, eles são distintos em relação à sua taxa de absorção, grau de afinidade pelo receptor, nós vamos ter os de maior e menor potência, e potência baixa e muito baixa, a própria taxa de biotransformação e a dose com que eles são empregados no organismo. Então, para fazer essa leitura, vamos começar com o cortisol. Está aí a molécula de cortisol, já apresentada. A molécula de cortisol, ela é derivada do colesterol. Trata-se, portanto, de uma estrutura que contém esse elemento cíclico, o ciclopentano p-hidrofenantreno, e a característica é a presença de uma hidroxila. A molécula derivada do cortisol é a cortisona, ou a cortisona gera o cortisol. Então, a cortisona é a forma inativa do cortisol, e o cortisol é sua forma ativa. A diferença entre as duas é que no cortisol há uma hidroxila e na cortisona existe uma carbonila. Basicamente, é essa a particularidade. A inativação, que é a conversão do cortisol em cortisona, é uma reação de oxidação, enquanto que a reação de ativação é uma reação de redução. Por quê? Na cortisona, nós temos uma dupla ligação, uma carbonila. No cortisol, uma hidroxila. Então, para converter cortisol em cortisona, a reação é de oxidação. Para converter cortisona em cortisol, a reação é de redução. Vamos lá, então. Aqui está o cortisol e aqui do ladinho a hidrocortisona. É o próprio cortisol. É o cortisol para fins terapêuticos. Pronto, essa é a particularidade. A partir daí é que vieram as modificações. Qual é a característica da prednisolona? Ela tem uma dupla ligação. Qual é a característica da chamada prednisona? Mantém a dupla ligação e, ao invés de ter a hidroxila, na prednisona temos a carbonila. Então, prednisolona e
prednisona são moléculas interrelacionadas. Prednisolona é marcada por uma dupla ligação, lembrando que no cortisol tinha uma ligação dupla só, e na prednisona, duas ligações duplas e a presença da carbonila. Se nós analisarmos agora outra molécula, a partir da prednisolona, vemos a chegada da metilprednisolona. Qual é a particularidade? A prednisolona tem a dupla ligação, a metilprednisolona tem a dupla ligação. Na molécula de prednisolona tem a hidroxila, na metilprednisolona também tem a hidroxila, só que na molécula de metilprednisolona nós temos um grupamento metil. Então, aqui está sendo representado o grupamento CH3, daí o nome metilprednisolona. E nós temos também a dexametasona. Qual é a particularidade da dexametasona? A presença de um flúor. Ela é a molécula de cortisol que foi convertida em prednisolona e a prednisolona ganha um flúor, gera, portanto, a dexametasona, que é um isômero da betametasona. E no caso da mometasona, que é uma molécula mais recente, ela é a modificação da molécula de dexametasona, a substituição do flúor pelo cloreto e a adição de um grupamento, uma esterificação com um grupamento químico chamado furoato, que é esse grupamento cíclico contendo oxigênio. Então, se nós analisarmos e compararmos potências, haverá, sim, diferenças entre a prednisolona, prednisona, elas são vinculadas e transformadas, a metilprednisolona, a dexametasona e a mometasona. Então, o furoato de mometasona é nada mais, nada menos que a modificação da molécula de dexametasona, em que houve a modificação da estrutura com a adição do grupamento furoato e também a adição de mais um cloro, modificando, portanto, a potência e a solubilidade. Comparando, então, a hidrocortisona, que é o cortisol, tá? Então, vamos considerar a atividade anti-inflamatória e o efeito mineralocorticoide. Esse efeito é o efeito que aumenta a pressão arterial. Então, a dose para ser administrada de hidrocortisona é de 20 miligramas, nós vamos considerar 1 como atividade anti-inflamatória e 1 para atividade mineralocorticoide. Então, a hidrocortisona, que é o cortisol endógeno, mais para fins terapêuticos, com uma meia-vida de até 12 horas. Trata-se, portanto, de uma substância base. Dela surgiu a modificação, a partir do cortisol, o surgimento da prednisona e a prednisolona, dose 5, atividade anti-inflamatória 4, atividade mineralocorticoide 0,3. Então, a administração sistêmica da prednisona e da prednisolona terá um efeito, sim, em relação ao aumento da pressão arterial, devido à retenção de sódio, devido à retenção de água. A dose da metilprednisolona é menor, é 4 miligramas, a atividade aumenta um pouquinho, a atividade anti-inflamatória, e a atividade mineralocorticoide também aumenta um pouco mais. Então, se de um lado a metilprednisolona, que é marcantemente usada em via tópica, né? Uma das apresentações é a via tópica. A prednisona e a prednisolona, elas são usadas por via sistêmica, por exemplo. E a dexametasona? A dose de dexametasona é de 0,75 miligramas, o que corresponderia às 20 miligramas de hidrocortisona. A atividade anti-inflamatória é 30 vezes maior que da hidrocortisona. A atividade mineralocorticoide é nula, é 0, por isso que é administrada por via sistêmica. E a meia-vida, devido à presença do flúor, faz com que a molécula tenha maior ligação com a transcortina e tenha uma alteração em termos de taxa de biotransformação, fazendo com que a dexametasona permaneça mais tempo no organismo, até 72 horas. É isso aí. Vocês viram agora as diferenças. Nós vamos seguir analisando todas as particularidades dos glicocorticoides sintéticos. Até a nossa próxima aula.